Capítulo 601 A origem das criaturas do vazio. Félix entendeu que era impossível para qualquer forma de vida entrar no reino do vazio, uma vez que não tinha absolutamente nenhuma lei. No momento em que alguma coisa entra, ela se decompõe em nada, literalmente. Desde minerais, formas de vida, energias e até mesmo a própria luz não poderiam permanecer no reino vazio. Isso significava que todo o reino estava tão escuro quanto um buraco negro, sem uma única estrela ou pedra à vista. No entanto, isso não significa que nada exista lá. Se a energia do vazio rejeita tudo o que é estranho, isso não significa que rejeitaria qualquer coisa feita a partir dela. Consequentemente, o reino do vazio estava repleto de criaturas nascidas de nada além da energia do vazio e elas não queriam nada além de destruir qualquer coisa relacionada a outras leis. É por isso que no momento em que os túneis vazios aparecem em diferentes partes do universo, essas criaturas do vazio são atraídas pela luz do outro lado e fazem o possível para aniquilar tudo no universo matéria. Em outras palavras, eles eram o inimigo número 1 de todas as raças do universo material, sem exceções. Felizmente, essas criaturas do vazio tinham uma chance muito minúscula de deixar cair tesouros relacionados ao vazio depois de serem mortas. Provavelmente uma chance em 1 milhão de isso acontecer. Mesmo assim, muitos mercenários decidem participar na caça deles, esperando que um tesouro relacionado ao vazio caia, já que isso os colocaria imediatamente para o resto da vida. Infelizmente, esse não era um plano válido para colher pura energia do vazio para Félix. A única maneira correta de fazer isso era obtê-lo do centro do reino vazio. Então, como diabos ele pôde fazer isso quando não conseguia nem chegar perto de um túnel vazio, de onde milhões de criaturas do vazio continuam invadindo? Mesmo que ele felizmente os contornasse e entrasse, ele ainda se decomporia no nada com sua nave espacial. Eu realmente arrisquei minha vida por nada, hein? Félix enxugou os olhos com uma sensação de derrota nunca sentida. Ele nem se atreveu a pedir à Lady Esfinge que fornecesse parte de seu estoque, já que deveria ser um material valioso para sua pesquisa e ele não teria condições de pagar por isso. Você pensa que eu ainda possuo alguns? Lady Sphinx disse calmamente, já usei tudo o que tinha em vários experimentos diferentes e atualmente estou suspendendo esses experimentos porque estou sem estoque. Isso foi mais do que suficiente para mostrar o quão raro é conseguir energia do vazio, mesmo que Lady Esfinge estivesse tendo dificuldade com isso. Mas não perca a esperança ainda. Lady Esfinge elevou seu ânimo com um sorriso. Nós elaboramos um método que permitirá que você obtenha mais energia vazia do que pode gastar. Está brincando? Os olhos de Félix se arregalaram em choque ao ouvir isso. Thor deu um tapinha leve no ombro de Félix e disse, na verdade, possivelmente só você em todo o universo poderia conseguir isso. Esta foi realmente uma grande afirmação e se fosse verdade, então Félix acreditava que ele estaria pronto para o resto da vida. Hehe, o que eu preciso fazer? Félix perguntou enquanto esfregava as mãos como um comerciante desprezível. Jormungand tossiu ao responder, você simplesmente precisa obter a afinidade do vazio e melhorá-la tanto quanto possível. Em seguida, casse criaturas do vazio de nível superior e absorva sua energia do vazio. Por último, Asna irá purificá-la para você. É possível absorver a energia das criaturas do vazio. Félix ergueu a sobrancelha surpreso. Ele já tinha visto guerras entre o exército do Império Guardião e as criaturas do vazio, tanto no espaço sideral quanto na Terra. Em cada uma dessas batalhas, as criaturas do vazio mortas sempre desaparecem no momento em que são mortas. Isso porque eles foram feitos do vazio, que em certo sentido foi feito do nada. Então, como você poderia matar o nada? Acontece que você simplesmente não faz isso. O único método que funcionou contra aquelas criaturas do vazio de baixo nível foi usar energias destrutivas em grandes explosões. Em outro significado, as criaturas do vazio precisavam ser dominadas por outro tipo de energia para que fossem consumidas instantaneamente por ela, em vez de consumi-la. É possível se você usar habilidades baseadas no vazio para caçá-los. Lady Esfinge disse calmamente,
No reino do vazio, aqueles com a maior afinidade com o elemento do vazio podem facilmente transformar criaturas do vazio mais fracas em substância. Então, se você tivesse maior afinidade e também pudesse usar habilidades do vazio, então lidar com criaturas do vazio de baixo nível deveria ser viável. Só depois de ouvir isso é que Félix entendeu por que Jormungand e Thor estavam agindo de forma um pouco estranha. Os bastardos queriam que ele usasse a linhagem do Void Primogenitor em seu terceiro substituto. Espere um segundo. Félix levantou-se rapidamente e apontou: Void Primogenitor não faz parte da lista que você me deu para escolher. Isso não significa que ele ainda está vivo ou morto, mas é difícil de lidar. Félix não tinha absolutamente nenhum interesse em lidar com primogenitores de alto escalão se não fosse amigo daqueles três. Era simplesmente agir como uma surra para usar sua linhagem quando ele não aprovava isso. Ele aprendeu a lição com a surra que recebeu de Lady Esfinge. Para ser sincero, também acho que é muito arriscado. Jormungand suspirou: o primogenitor vazio é um grande enigma dentro do nosso círculo. Ele raramente interage com alguém e quando o faz, sempre termina em alguns minutos. Ninguém conhece seus verdadeiros pensamentos e sua verdadeira personalidade. Jormungand acrescentou: bem, ele ainda está vivo, então é muito mais fácil falar com ele primeiro e ver sua opinião sobre o assunto. Lady Esfinge acrescentou casualmente: não se esqueça de que o primogenitor vazio não era conhecido por deixar descendentes. Portanto, seria quase impossível obter sua linhagem por conta própria. Naturalmente, para usar a linhagem do primogenitor, foi a primeira vez que ele teve descendentes. Caso contrário, restaria apenas uma opção. Então, você está me dizendo que não vamos apenas pedir permissão para usar sua linhagem, mas também nos dar um pouco dela. Félix só conseguiu olhar para ela com uma expressão muda, sem saber por que ela iria tão longe para chocar aquele panda do lixo. Na verdade, ele acreditava que não deveria nem mesmo continuar com isso, já que no momento em que usou a linhagem do primogenitor do vazio como seu terceiro substituto, ele não seria capaz de obter sua manipulação elementar, mas apenas a habilidade máxima do primogenitor do vazio. Assim como aconteceu com a linhagem de Lady Esfinge. Na verdade, Félix tinha 3 primogenitores seguros com elementos raros para escolher. Os primogenitores poderiam potencialmente dar-lhe sua manipulação elementar, ao contrário do primogenitor vazio que ainda estava vivo. Então valeu a pena sacrificar uma manipulação elementar perfeita para chocar este ovo. Ele duvidou. Ouvindo seus pensamentos, Lady Esfinge olhou para Félix calmamente por alguns momentos antes de expor seu motivo principal. Tenho 67% de certeza de que a existência de Nimo está relacionada ao modelo dos pecados, possuem habilidades semelhantes às daquele ser depois que ele eclode. Modelo dos pecados? Félix franziu as sobrancelhas. Ele lembrou que Lady Esfinge havia falado sobre ele quando tentou pegar o ovo. Mas ele não teve tempo de perguntar sobre ele em detalhes. Acredito que você já conheça algumas criaturas do vazio que são capazes de destruir planetas, estrelas ou aniquilar uma espécie inteira sozinhas. Lady Esfinge disse. Félix acenou com a cabeça: eu conheço os simbiontes, os cubos gelânteos e os demônios da aniquilação. Algumas das criaturas do vazio mencionadas eram de conhecimento público, como simbiontes e cubos gelatinosos, enquanto a última estava trancada na camada inferior do data center do UVR. Félix só conseguiu ler sobre eles depois de ter acesso a essa camada. Porém, não havia muito a ser contado, deixando-o ainda confuso sobre muitas coisas relacionadas àquelas poderosas criaturas do vazio. A única coisa de que ele tinha certeza era que aquelas criaturas do vazio eram de longe as mais fortes daquela espécie. As outras criaturas do vazio que atacavam as galáxias não conseguiam se comparar a elas. Em sua lista ainda faltam mais 4. Lady Sphinx compartilhou: eles são os criadores coléricos, os imitadores, súcubos do vazio e djinns gananciosos. Félix ergueu uma sobrancelha surpreso, pois nunca tinha ouvido uma palavra sobre aquelas 4 criaturas do vazio. Esses 4 raramente aparecem no universo da matéria.
Se o fizessem, seria quase impossível identificá-los devido às suas habilidades únicas. Lady Esfinge acenou com a mão e uma tela espelhada se manifestou diante de Félix. Ela então estalou o dedo e 7 criaturas de formato único foram mostradas na tela lado a lado. Félix reconheceu instantaneamente alguns deles como simbiontes, mas ficou completamente pasmo com a imagem de alguns deles. Inferno, havia até um espírito humanoide escuro flutuando em uma lâmpada e uma enorme criatura parecida com um inseto com um estômago com o triplo do seu tamanho. Comparado a eles, o simbionte preto gelatinoso parecia comum. Fim do capítulo. Capítulo 602 A origem das criaturas do vazio e Lady Sphinx apontou para o simbionte, que parecia uma bolha de gelatina preta, e explicou: todo mundo se refere a isso como um simbionte, mas na realidade, seu nome verdadeiro é Glutanos, The World Eater. Ele tem apenas um desejo que serve, gula. Daí a razão pela qual ele come qualquer coisa em seu caminho até o dia em que se transforma em supernova e joga sua pele morta para todos os lados. A atual nave espacial Dark Deviant de Félix estava usando uma pele morta de simbionte artificial como camada protetora. Então, ela apontou o dedo para um cubo roxo transparente e disse: vocês se referem a isso como um cubo gelatinoso devido à sua aparência de doce. No entanto, seu nome verdadeiro é Slodous, The Dreamer, formas de vida que foram capturadas dentro de seu corpo gelatinoso. Como vocês sabem, seu tamanho pode variar de um pequeno planeta a uma mega-estrela. Ela apontou para uma criatura humanoide totalmente tatuada com pontos de interrogação e disse: este é o imitador, ninguém conhece realmente sua verdadeira aparência além de seu criador. Ele continuasse imitando o mesmo alvo por um período de tempo, ele copiaria permanentemente uma de suas habilidades, técnicas, peculiaridades ou o que quer que seja. Não pode ser. Quanto mais Félix ouvia, mais rápido seus batimentos cardíacos ficavam enquanto uma compreensão assustadora continuava a se apoderar dele. Infelizmente, Lady Esfinge continuou apresentando essas criaturas do vazio, uma por uma. No momento em que ela terminou de falar, Félix não pôde deixar de expressar seu espanto. Então você está me dizendo que esses criadores únicos do vazio são na verdade baseados nos 7 pecados capitais? Era muito óbvio perder a conexão entre aquelas criaturas do vazio e o modelo dos pecados, que vivia dentro do reino do vazio como eles. Precisamente, Lady Esfinge acrescentou com um tom sério: o modelo dos pecados é um dos seres mais fortes do universo e o guardião do reino vazio e juiz de qualquer assunto relacionado às leis do vazio. Félix imediatamente olhou para Asna depois de ouvir o termo guardião e leis, sabendo que a raça Onijin era sempre mencionada ao mesmo tempo. TSK, você não é um idiota total, afinal. Asna praguejou irritada enquanto olhava para o outro lado. Félix ignorou a Maldical e se concentrou em sua concordância indireta. É mesmo possível para ele fazer isso? Ele perguntou, sabendo que a raça de Asna é extremamente limitada no uso de seus poderes. Não, ele está proibido de fazer qualquer coisa que possa ameaçar o equilíbrio do universo. Lady Esfinge concordou e continuou: as criaturas do vazio estão atualmente correndo soltas na maioria dos cantos de cada galáxia. Isso é literalmente uma quebra de equilíbrio, já que existem algumas raças que estão completamente desesperadas diante dessas criaturas do vazio. Existem até galáxias que foram completamente invadidas por criaturas do vazio em meus dias. Thor interveio. Tudo isso devido aos criadores coléricos, que continuam criando milhões de criaturas do vazio de baixo nível para invadir o universo da matéria. Jormungand lançou uma bomba, fazendo Félix duvidar de seus ouvidos. Ele sempre acreditou que as criaturas do vazio de baixo nível eram criadas por conta própria dentro do reino do vazio, já que essa teoria foi proposta por pesquisadores da raça do metal. Todos pensaram o mesmo. No entanto, quem teria pensado que isso foi cometido por uma das criaturas dos 7 pecados capitais? Honestamente, como eles saberiam quando nada poderia entrar com segurança no túnel vazio? Ainda sou muito ignorante sobre muitas coisas.
Félix esfregou as têmporas, sentindo-se um pouco em dúvida se muitas das coisas que leu sobre esses reinos também eram falsas. Não confie demais no data center do UVR. As informações nele contidas foram escritas por pessoas e não pelo universo, como um mantra. As pessoas geralmente estão mais erradas do que certas. Lady Esfinge aconselhou calmamente. Vou manter essas palavras sob controle. Félix garantiu com um tom sério, sabendo que ele estava realmente mais inclinado a acreditar em tudo o que a raça do metal havia falado devido à sua reputação universal de ser a raça mais inteligente. Mas não mais. Se até Lady Esfinge afirma ser ainda ignorante e carente, quem se atreve a afirmar que sabe tudo? Como venho dizendo, as ações do modelo dos pecados estão finalmente começando a afetar o equilíbrio do universo, já que essas criaturas do vazio estão sendo criadas em um nível estupendo enquanto sua força permanece acima da maioria das raças. Para dar um exemplo, eles tinham 10 vezes o número da raça humana e o mais fraco tem a força equivalente a um épico Bloodliners do 4º estágio. Lady Esfinge apresentou alguns números assustadores, gelando o coração de Félix. Só de imaginar a raça humana tendo todas as crianças nascidas com uma força mínima equivalente aos Bloodliners do 4º estágio o fez engolir em seco de forma audível. Ele sabia que se a raça humana tivesse tanta força, eles teriam um lugar garantido entre as 10 principais raças governantes da SGA. No entanto, as criaturas do vazio tinham 10 vezes o número de humanos. Ele sempre soube que as criaturas do vazio eram fortes e perigosas, mas ele realmente não parou por um segundo para pensar profundamente sobre elas, já que raramente encontrou uma em suas 2 vidas. Isso porque a maioria dos túneis vazios na Via Láctea estavam no Império Guardião, deixando o Império Mariana no lado mais seguro. Como Félix era um jogador genuíno de SG, ele nunca se interessou em escolher o caminho mercenário e se esforçar para caçar aquelas criaturas do vazio no Império Guardião. Sua falta de interesse fez com que ele ignorasse completamente os perigos daquelas criaturas do vazio, que invadiam a galáxia a cada minuto. Eu não entendo como o modelo dos pecados foi capaz de criar uma espécie tão desequilibrada, mas o universo não fez nada a respeito por eras. Félix disse enquanto tricotava as sobrancelhas. Isso é o que todos estão se perguntando no círculo dos primogenitores. Jormungand disse, no momento em que se soube que o modelo dos pecados era o criador da criatura do vazio, todos os primogenitores acreditaram que ele seria destituído de seus poderes e posição de uma forma ou de outra. Mas bilhões de anos se passaram e nada aconteceu, para ele. Ainda me lembro de como alguns daqueles velhos idiotas ficavam chateados nas reuniões. Thor riu, eles pensaram que o universo estava começando a ter favoritos, já que não conseguia nem se preocupar em responder a uma pergunta deles, mas havia dado total liberdade ao modelo dos pecados para brincar. Félix entendeu que Thor estava insinuando o significado da vida deles. A questão final de todo primogenitor. Até 2 semanas atrás, ninguém sabia se o universo algum dia iria agir contra o modelo dos pecados. Lady Esfinge levantou lentamente Nimo diante de todos e disse com um tom sério, tenho uma forte suposição de que Nimo é na verdade a contramedida preparada para lidar com o modelo dos pecados. Olhar para o rosto retardado de Nimo enquanto ele gritava de alegria tornou extremamente difícil para Félix e o resto levarem suas palavras a sério. Este panda lixo foi o castigo do universo para o modelo do pecado, um dos seres supremos do universo. Você deve estar me zoando. Todos eles pensaram. Vendo seu ceticismo, Lady Esfinge explicou sua suposição, pense nisso. Todos nós sabemos que o universo nunca faz um movimento direto para corrigir um desequilíbrio. Ele não pode simplesmente retirar os poderes do modelo dos pecados, como alguns primogenitores acreditam. Mas, é altamente provável que ele possa criar uma versão mais forte do modelo dos pecados, para que ele possa substituí-lo. Asna e o resto pensaram sobre seu raciocínio por alguns momentos e não puderam deixar de sentir que havia alguma verdade nisso. Quando se trata de leis, aquele com maior entendimento sempre domina os outros com menor entendimento.
Asna mencionou, então, se o universo realmente criou este panda lixo com o propósito de substituir o modelo dos pecados, então sua compreensão das leis do vazio definitivamente o superaria mais cedo ou mais tarde e reivindicaria o título de guardião. Thor acenou com a cabeça. A única razão pela qual os membros de sua raça têm uma posição tão elevada é por causa de seu controle sobre as leis. Mas, se alguém emergir com melhor controle, então não deveria ser impossível tomar a posição de guardião pela força. Félix ficou bastante surpreso com essa ideia, pois sempre considerou as posições da raça Onijin intocáveis. No entanto, depois de olhar para Asna e ver sua situação, ele começou a acreditar que provavelmente ninguém estava seguro neste universo. Mesmo se considerarmos tudo isso verdade, por que você acredita que Nimo é o único? Jormungand questionou. Primeiro, ele nasceu com um nível espiritual logo abaixo dos primogenitores. Quando ele atingir seu estado maduro, não duvido nem por um segundo que seu nível espiritual possa rivalizar com a maioria dos membros da raça Onijin. Lady Esfinge baixou um dedo e continuou. Em segundo lugar, ele nasceu no centro do reino vazio. Como há rumores, o modelo dos pecados emergiu pela primeira vez do centro do reino vazio, muito semelhante ao modelo dos pecados. Por último, o próprio ovo. O ovo, sim. Lady Esfinge mostrou-lhes um ovo hexagonal de cristal na tela e disse, eu já disse a vocês que vi este ovo em memória de um assunto meu. Ele se parece muito com o ovo de Nimo, certo? Certo. Se usarmos minha teoria, de que o universo cria esses ovos, para substituir seres em posições elevadas, então esse ovo não parece pertencer ao gen primogenitor. Ela jogou uma última bomba neles, fazendo Thor e Jormungand perderem a compostura imediatamente. Impossível! Isso não pode estar certo! Os dois gritaram ao mesmo tempo, acreditando que a afirmação dela era ridícula. Fim do capítulo. Capítulo 603 Teoria da Senhora Esfinge. Como não poderiam ser, o gen primogenitor era conhecido por ser o primeiro primogenitor a cometer suicídio após conceder sua manipulação elementar perfeita a um de seus descendentes sob a presença da maioria dos primogenitores. Como Félix lembrou, o primogenitor da luz decidiu seguir seus passos naquele dia. Mas, antes de fazer isso, ele concordou com os outros primogenitores em dar ao mesmo descendente sua manipulação de luz. Infelizmente, esse descendente acabou morrendo. No entanto, o pior é que as manipulações elementares perfeitas não retornaram aos primogenitores. Desde aquele dia, eles estavam perdidos para sempre. A teoria de Lady Esfinge implicava literalmente que o ovo de cristal em forma de hexágono deveria ter um ser dentro com perfeita manipulação de gemas. Por que é impossível? Lady Esfinge revelou calmamente, já temos dois ovos estranhos que deveriam ser feitos de pura energia elementar. Ambos os ovos têm uma conexão direta com uma anomalia já existente no universo que deve ser corrigida. Na verdade, tanto o modelo dos pecados quanto o primogenitor da gema devem ser considerados uma anomalia. Um estava fazendo bagunça e a ação do outro resultou no desaparecimento de uma manipulação elementar perfeita do universo. Em situações normais, os primogenitores cometem suicídio sem conceder sua manipulação elementar ou concedem-na antes de morrerem, ou fazem isso depois de morrerem. Não importava, já que a manipulação elementar ainda podia ser obtida de alguma forma ou de alguma forma. Mas foi diferente com Light primogenitor e Gems primogenitor. Esses fatos não poderiam mais ser ignorados por Jormungand e Thor, mesmo que quisessem. Se este for realmente o caso, então deveria haver outros ovos ao redor do universo, representando todas as manipulações elementais que foram perdidas para sempre. Jormungand suspirou. "Há mais?" Félix exclamou. Naturalmente, alguns primogenitores concederam sua manipulação a seus descendentes, mas acabaram mortos antes que pudessem concedê-la a outro. Thor explicou. "Eu não consegui explicar isso." Félix acenou com a cabeça em compreensão depois de lembrar que não era só ele quem poderia herdar o dom do primogenitor com sucesso. Embora minha teoria pareça plausível, ainda é uma teoria. Lady Esfinge olhou para Félix e disse,
A única maneira de realmente provarmos isso é chocar Nimo e estudá-lo de perto. Não se esqueça, se minha teoria estiver correta, então o benefício que você obterá por ter Nimo ao seu lado é 100 vezes melhor do que simplesmente obter outra manipulação elementar. Ela adicionou: eu entendo. Félix acenou com a cabeça em concordância. Depois de ouvir tudo, ele já havia pesado as vantagens e desvantagens de desistir de uma manipulação elementar para Nimo. Se fosse verdade, então Félix teria um companheiro que tivesse controle total sobre as leis nulas. Como isso se aproxima de uma manipulação elementar perfeita? Ninguém explicou a ele a diferença entre leis e elementos, mas ele não era um retardado por não descobrir que as leis são os principais elementos todas as vezes. Agora que tenho sua aprovação, posso finalmente entrar em contato com o primogenitor vazio e fazer um acordo com ele. Lady Esfinge riu levemente. Saiba que é altamente possível que ele me rejeite e faça com que tudo o que discutimos seja em vão. Só não seja mesquinho em sua oferta e ele não rejeitará. Thor disse: duvido que ele se importasse se trocasse uma gota de sangue por algo que precisa. Podemos apenas esperar por isso. Jormungand disse: ... Terminada a discussão, Félix saiu do espaço da consciência e foi tomar banho. Durante isso, ele ficou pensando na carga de informações vitais que obteve e nas coisas que aconteceram nas ruínas. Esvaziamos todo o jardim de ervas. Isso vai me ajudar a chegar à terceira marca e chegar à quinta marca. Félix ponderou: Paragon of Sins, criaturas mortais do vazio, primogenitores da facção Darken, a guerra que se aproxima na galáxia e a escalada na escada SG. Enquanto continuar aumentando minha força nesse ritmo, não precisarei temer ou me preocupar com ninguém. Essa falsa sensação de liberdade que vivi em minha vida passada, vou me livrar dela completamente. Félix percebeu que a força não sai barata, mas ele ainda faria tudo ao seu alcance para obtê-la, apenas para evitar ser colocado na mesma situação humilhante de sua vida anterior. Era mais do que suficiente passar por isso uma vez. Se ele não trabalhasse duro para mudar isso, então ele realmente não merecia uma segunda chance. Falando em ganhos, onde diabos está o cubo? Os olhos de Félix se arregalaram de repente depois que ele percebeu que o cubo havia sumido. Ele se integrou comigo enquanto eu dormia. Félix perguntou aos inquilinos, que parecem estar fazendo o possível para conter o riso. Eu estava preocupado com sua saúde, então decidi esconder o cubo como uma tatuagem em sua pele. Asna falou com um tom inocente. Realmente, Félix estreitou os olhos, sentindo-se um pouco desconfortável com a atitude dela. Ele sabia que ela ainda estava chateada com ele, então esperava receber o tratamento do silêncio, não isso. Você pode ver por si mesmo no espelho. Asna disse com um largo sorriso. Ela não precisou contar a ele, pois Félix já havia saltado do chuveiro e ficado diante do espelho. Ele limpou o espelho embaçado e começou a verificar cada centímetro de seu corpo. Não demorou muito para que ele visse uma frase escrita em preto tatuada alguns centímetros logo acima de sua bunda. Minha rainha Asna. Com um olhar petrificado, Félix murmurou as palavras em voz alta, sentindo como se sua alma tivesse acabado de escapar de seu corpo. Nem em seus sonhos mais loucos ele teria pensado que Asna poderia ir tão longe em suas brincadeiras. Você gostou do meu presente? Asna disse enquanto ria muito. No instante em que Félix ouviu a risada dela, ele retrucou: Asna, sua vadia odiosa. É melhor você se livrar dessa merda agora. Félix estava realmente chateado, pois não conseguia deixar de lembrar de seu humilhante primeiro encontro com Asna. Ele queria muito esquecer aquela merda, mas como poderia fazer isso agora com essa marca de vagabundo na parte inferior do corpo? Esse é o meu sinal de amor por você, para lembrá-lo de nossa noite mágica. Asna riu de alegria, fazendo Nimo estremecer de medo no seio da senhora Esfinge. Ao ver a expressão de Félix ficando lívida, Asna rapidamente desconectou a conexão, impedindo que o discurso furioso de Félix chegasse até ela. Em alguns momentos, Félix recuperou o fôlego enquanto suas maldições e ameaças eram ignoradas.
Ele não podia nem pedir ajuda aos primogenitores, já que eles estavam mais inclinados a ficar do lado de Asna do que do dele. Que maneira de estragar o dia! Félix deu um soco irritado na parede do banheiro enquanto escolhia uma roupa adequada em sua pulseira AP para esconder aquela humilhação. Quando ele vestiu um traje espacial preto, sua agitação finalmente começou a diminuir depois que a tatuagem desapareceu de sua vista. Por que meus batimentos cardíacos estão diferentes? De repente, Félix percebeu que seus batimentos cardíacos vinham do lado direito se ele se concentrasse neles. Então, mesmo quando meu coração original foi revitalizado, o coração do devorador ainda funciona como meu coração primário. Félix franziu as sobrancelhas, angustiado, sem saber se isso o afetaria de forma negativa. Ele queria perguntar a Lady Esfinge, mas a conexão caiu. Tanto faz, já que Lady Esfinge não mencionou isso antes, isso só significa que não é tão sério assim. Félix se confortou e parou totalmente de pensar no assunto. Havia muitas coisas a serem feitas e o tempo não estava a seu favor. Malak, diga a todos para irem para a sala de conferências agora. Félix enviou uma mensagem de voz com um leve sorriso: é hora de dividir o saque e receber suas recompensas. Em pouco tempo, a sala de conferências pôde ser vista lotada com todos a bordo da nave espacial. Até Samir estava lá, já que a nave não estava se movendo no momento devido ao fato de Félix estar em coma. Estamos felizes por você ter recuperado sua saúde ideal, Sir Félix. O reparador Declan curvou-se respeitosamente. Sabendo que você fez tudo por nós, não aguentaria a ideia de perder você como nosso capitão. Obrigado por nos resgatar. Um por um, eles começaram a se curvar respeitosamente para Félix enquanto demonstravam seu agradecimento até que ele começou a se sentir desconfortável. Chefe, senti sua falta. Infelizmente, Eric levou isso a um nível totalmente novo ao abraçar a coxa de Félix enquanto chorava descaradamente, sem se importar com os olhares engraçados que estava recebendo. Porra, entendi, deixe minha perna em paz. Envergonhado, Félix tirou a bolsa de Eric de sua perna e rapidamente se sentou. O resto sentou-se atrás dele, deixando Eric caminhando em direção ao seu assento enquanto enxugava as lágrimas com uma expressão animada. Em primeiro lugar, podemos fazer um momento de silêncio pelos caídos, Kodri e Poalane. Félix perguntou. Em vez de responder, todos fecharam os olhos e baixaram a cabeça. Todos eles tinham expressões frustradas, parecendo que ainda estavam magoados por perder aqueles dois. Félix não falou nem pediu desculpas pela morte deles. Ele apenas prestou seu respeito permanecendo em silêncio. Ele sabia que aqueles dois não seriam os últimos a morrer neste esquadrão. Aventuras mais perigosas aguardavam todos eles e sua mente já estava preparada para o pior possível. Que suas almas encontrem paz no reino espiritual. Félix murmurou uma última vez antes de abrir os olhos. Tudo bem, vamos ao que interessa. Félix disse com um leve sorriso enquanto mostrava imagens holográficas de tesouros totalmente naturais obtidos das ruínas. Eles eram muitos. Fim do capítulo. Capítulo 604 Perdendo os exames. Primeiro, os tesouros naturais do jardim serão divididos da mesma forma que da última vez. Vocês serão pagos pela organização pela sua parte. Espero que descubram se Kodri e Pauline tinham algum familiar para que possamos dar-lhes algumas de suas ações. Acredito que isso deveria ser suficiente para ajudá-los a viver confortavelmente por décadas. Félix não estava sendo generoso aqui ou algo assim. Esta regra foi escrita no contrato por ele. No caso de morrerem, suas famílias receberiam uma indenização adequada, para que não precisassem se preocupar com eles. Como mencionado anteriormente, o contrato de escravos em suas mãos foi transformado em contrato de recrutamento. Ele só tinha um mandato que queria: manter seus segredos escondidos. Em segundo lugar, esta é a aparência do tesouro obtido no salão. Félix mostrou-lhes uma imagem holográfica do cubo preto e depois explicou: devido aos perigos que envolvem ele, não posso mostrar a coisa real. Todos acenaram com a cabeça em compreensão.
Félix não se importava se eles acreditavam ou não, já que ele não era obrigado a compartilhar nada com eles sobre isso em primeiro lugar. Você sabe o que é isso? Malak perguntou intrigado. Não, mas não se preocupe, a organização avaliará cuidadosamente e nos dará recompensas adequadas pelo nosso trabalho. Félix os confortou. Honestamente, nem sinto que merecemos ganhar alguma coisa com isso. Malisa suspirou. Você fez tudo no corredor enquanto estávamos apenas assistindo. Eu gostaria que fôssemos apenas espectadores. Eric cerrou o punho e disse, éramos apenas um risco. Félix franziu as sobrancelhas em desgosto e criticou, quando você diz isso assim, você anula completamente os esforços de Jones e Nietzsche para estabilizar o buraco, a infeliz morte de Poalani e Kodri e, por último, o trabalho árduo do Elder Declan e Samir para nos manter protegidos de qualquer outro invasores. Claro, seu desempenho não foi ideal, mas isso não teve nada a ver com suas capacidades. Foi simplesmente devido a uma lacuna na força que não poderia ser superada por meras habilidades. Félix baixou a intensidade da voz e disse, se você se sentir mal com isso, use o dinheiro dado para melhorar ainda mais sua força. Ao ouvir isso, Eric socou o peito com determinação e proclamou em voz alta, não vou decepcioná-lo de novo. O resto não gritou como Eric, mas mostrou a mesma atitude. Isso era tudo que Félix queria ver. Você pode esperar que suas recompensas sejam transferidas no próximo mês ou depois. Félix de repente se levantou e deu sua ordem final. Por enquanto, você está livre para fazer o que quiser até que eu o chame para sua próxima missão. Senhor Félix, você está planejando retornar ao Império das Bruxas? Malak perguntou. Sim, vou levar minha nave espacial. Certifique-se de conectá-lo ao Sentinela do Norte em 1 hora. Assim que terminou, ele saiu da sala de conferências e voltou para seu quarto. Se não fosse por estar em coma por 15 dias, ele não teria tido tanta pressa para voltar. Afinal, ele ainda precisava fazer as provas do segundo semestre. Não se preocupe com os exames, concentre-se apenas em aumentar sua força física o mais rápido possível para que possamos iniciar o experimento rapidamente. Abruptamente, a voz impaciente de Lady Esfinge ressoou em sua mente. Está tudo bem em ignorá-los. Félix ergueu as sobrancelhas surpreso. Você deseja. Lady Esfinge sorriu, eles simplesmente serão adiados até que terminemos o experimento. Eu vejo. As pálpebras de Félix se contraíram com sua rigidez. Porém, ele ainda estava feliz que os exames pudessem ser adiados. Algum tempo depois, Félix pode ser visto deitado em uma cápsula VR com os olhos fechados dentro de sua nave espacial Dark Deviant. Ele acabara de consumir um grande número de tesouros naturais, forçando-o a hibernar. Ele fez questão de comer apenas o suficiente para acordar depois de atingir a 3ª marca. Enquanto dormia tranquilamente, ele não tinha ideia de que os tesouros naturais estavam sendo consumidos mais rápido do que o normal. Lady Sphinx foi a primeira a perceber a diferença. Então fazer do coração do devorador o principal ajudou na absorção. Acredito que ele deveria absorver 70% das propriedades do tesouro natural em vez de 50%. Lady Esfinge notou isso em sua mente com um leve sorriso e voltou a ler seu livro como se nada tivesse acontecido. Ela já acreditava que havia uma grande chance de funcionar assim, mas não queria pedir a Félix que largasse seu coração humano para testar uma mera teoria. Felizmente, o destino assumiu o controle, ajudando Félix a tirar vantagem desse infeliz incidente. Os dias passaram rápido e finalmente chegou o dia das provas do segundo semestre. A atmosfera na Royal Academy estava tensa como sempre. Bruxas de aparência linda podiam ser vistas andando de um lado para o outro com expressões estressadas ou enterrando a cabeça em seus hologramas, tentando reprimir o máximo de informações possível antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, na turma de elite do segundo semestre, o clima estava aquecido com intensos olhares competitivos, mas ninguém parecia tenso com os exames. Eles tiveram a máxima confiança em suas habilidades e preparação para estar no topo do semestre.
Quando aquele idiota vem? Naima murmurou enquanto observava a porta, esperando que Félix aparecesse a qualquer segundo. Não era só ela quem estava interessada na chegada de Félix, mas a maioria das bruxas da sala de aula. Principalmente quando Félix havia perdido quase todas as disciplinas desse semestre. Mesmo quando frequentou alguns deles, foi na UVR. Ele esqueceu que havia uma competição contínua para reivindicar o trono dele. Camille riu para si mesma. Ela não gostou muito de Félix depois que ele a forçou a ficar na terceira posição durante os exames do primeiro semestre. Considerando que ela tinha uma bruxa sábia como professora, esse resultado foi muito humilhante. Assim, ela se preparou incessantemente para recuperar o que era dela por direito. A primeira classificação. Enquanto isso, a bela e tranquila Lara nem olhou para a porta, sabendo que Félix não conseguiria comparecer às provas. Ela ouviu de Sage da Lilia que Félix foi adiado seus exames devido a algumas circunstâncias especiais. Ela não sabia o que eram, mas sabia que a diretora era muito tolerante com ele. Mesmo os alunos dos bruxos sábios não recebem esse tratamento especial na academia. Se a diretora continuar assim, haverá um alvoroço que poderá resultar na sua destituição do cargo. Lara pensou calmamente. Sem o conhecimento dela, as bruxas sábias não ousariam soltar um peido se soubessem que a diretora estava simplesmente se movendo com base nas ordens de Lady Esfinge. Ding ding! De repente, barulhos de sinos ecoaram pela academia, trazendo todas as bruxas de volta à realidade. Logo, os professores entraram nas salas de aula e fecharam-nas atrás deles. No momento em que Camille, Naima e o resto das meninas viram isso, ficaram atordoados em seus assentos. Eles sabiam que no momento em que as portas se fechassem depois dos professores, ninguém poderia mais entrar. Em outras palavras, um F garantido no exame. Tudo bem, vamos começar. A professora Djamila olhou para sua pulseira AP e disse: "Você tem 2 horas para terminar as provas escritas." Uau uau! Papéis holográficos se manifestaram diante de todos, forçando-os a abandonar o assunto sobre Félix. Apenas Naima ainda estava fora de si, sentindo emoções confusas com a ausência de Félix, preocupação, descrença e o mais dominante era a fúria. Ousadia de faltar às provas, hein? É melhor que seu idiota esteja morto. Naima bufou toda a sua raiva e mergulhou no exame, sem saber que Félix estava bufando pacificamente dentro de sua nave que estava estacionada em uma das estações espaciais da capital. Ele estava dormindo há meses e o dia em que ele acordaria se aproximava. O dia em que ele abrir os olhos seria escrito como o dia do primeiro ser a hospedar 2 manipulações elementais perfeitas. Esperançosamente. Uma semana depois, os exames terminaram e as bruxas foram mandadas para um feriado sazonal, esvaziando o campus. Os resultados dos exames já haviam sido divulgados tanto na academia quanto online, gerando muita repercussão nas redes sociais. Principalmente quando era possível apostar nos resultados desses exames. Suspiro, eu estava preparado para apostar tudo em Félix para conquistar o primeiro lugar novamente. Mesmo, ganhei uma fortuna da última vez com minha aposta nele. Como Félix sentiu falta deles, os jogadores que planejavam apostar tudo nele ficaram desapontados, ao contrário das bruxas. Estou feliz que o tumor não tenha participado. Uma humilhação já foi suficiente para mim. TSK, porque alguém ficaria impaciente por causa dele. Ele provavelmente se encolheu diante dos exames práticos, já que perdeu a maioria das aulas. É verdade, sem mencionar os 3 primeiros, duvido que ele teria passado com sucesso. Sua sala de aula de elite recebeu um exame ainda mais desafiador do que o resto de nós. Este foi um dos comentários mais votados nesta sessão de discussão, recebendo muitas respostas concordantes dos leitores. Era de se esperar, já que o exame prático para a sala de aula de elite exigia que eles preparassem 2 poções únicas de nível 2 de sua escolha em apenas 2 horas. A professora Djamila mencionou durante a demonstração meses atrás, que ela precisava de 1 ano de esforço para atingir uma taxa de sucesso de 10% na preparação da poção demonstrada.
Ainda assim, os alunos foram obrigados a aprender como preparar 2 poções únicas de Rank 2 em 6 meses. Eles estavam realmente pedindo demais deles. Mas aos olhos da academia, isso deveria ser possível por qualquer pessoa naquela sala de aula, já que todos tinham grão-mestres ou bruxas sábias como professores. Acordar com quem duvida. H é H, o de sempre, eu acho. Félix sorriu sarcasticamente enquanto se vestia. Fim do capítulo. Capítulo 605 O experimento. Félix fechou o holograma depois de descobrir a classificação de seus colegas e os comentários desagradáveis dirigidos a ele. Então, Lara marcou primeiro e Camille em segundo, enquanto Naima passou por pouco. Félix esfregou o queixo com uma expressão pensativa. Devo parabenizar Naima? Ela vai me bater, pensando que estou ridicularizando ela? Honestamente, duvido que consiga passar também. Félix estaria mentindo se dissesse que estava confiante em inventar 2 poções únicas de nível 2. Inferno! Ele duvidava que pudesse inventar pelo menos um depois de múltiplas tentativas. Enquanto outras bruxas de sua classe praticavam a preparação de poções de nível 2 antes mesmo do início do 2º semestre, ele estava ocupado aumentando sua força. Não faça disso uma desculpa. Lady Esfinge avisou com um tom descontraído, se você não conseguir marcar a nota desejada, não escapará da punição. As pálpebras de Félix se contraíram ao ouvir isso, mas ele não se atreveu a responder. Um acordo é um acordo. Então, ele mudou de assunto para aumentar sua força. Minha força aumentou explosivamente novamente depois de atingir a 3ª marca. Você acha que estou pronto agora para o experimento? Como Félix já estava na metade da 2ª marca antes de entrar em outro sono, sua força aumentou apenas em 5.000 BF em vez de 10.000 BF. Ainda assim, com o que ele tinha antes, ele agora estava com 25.000 BF+, fazendo com que ele fosse colocado nas fileiras intermediárias dos Origin Realm Bloodliners. A melhor parte, ele ainda tinha muitos tesouros naturais para absorver. Ainda assim, tudo isso foi uma melhoria meramente física que não foi acompanhada de melhoria mental. Então, não importa o quão forte ele continuasse aumentando seu corpo, enquanto sua força mental permanecesse inalterada, ele seria morto instantaneamente pela maioria dos jogadores com habilidades que afetavam a mente. Sim, seu corpo pode lidar com isso, mas sua resistência mental depende de você. Lady Esfinge respondeu com um tom sério. Eu terei sucesso, não importa o que aconteça. Finalmente chegou o dia de seu experimento e Félix não planejava decepcionar ninguém hoje. Sua atitude teria tocado qualquer um que o ouvisse se não fosse por aquela tatuagem acima de sua bunda, que aparecia de vez em quando. Félix ignorou completamente sua existência, sabendo que Asna logo ficaria entediada com sua indiferença e a removeria. Sem que ele soubesse, Asna não fez isso apenas por diversão, mas por um motivo totalmente diferente. Ouso ver você dando em cima de garotas na vida real com aquela tatuagem na bunda. Asna riu silenciosamente em sua mansão como uma perseguidora assustadora. 1 hora depois, Félix finalmente conseguiu entrar furtivamente no castelo de Lady Esfinge sem ser avistado pelas toupeiras que o espionavam. Com a transmutação relâmpago e a ajuda de Sage da Lilia, foi moleza. No momento em que ele entrou, as criadas o acompanharam imediatamente ao laboratório de Lady Esfinge. Ele nem teve tempo de verificar seu quarto. Em pouco tempo, Félix entrou no laboratório e fechou a porta atrás de si. A primeira coisa que viu foi um grande tubo de vidro bem no meio do laboratório. Estava cheio de um líquido verde borbulhante, parecido com ácido. Beba isso. De repente, Lady Esfinge apareceu de lado e jogou 2 garrafas em Félix. Ele os pegou reflexivamente e começou a inspecioná-los. Vendo sua cor marrom e seu estado pegajoso, ele quase vomitou na boca. O sabor será divino para você, não se preocupe. Lady Esfinge falou enquanto ajustava algumas coisas no grande cilindro de vidro, é feito principalmente de materiais venenosos. Ah, qual é o seu propósito? Félix se perguntou enquanto abria as tampas.
enfraquecendo sua afinidade com o veneno. Assim como Félix queria perguntar por quê, Lady Esfinge o repreendeu: pare de perder tempo, o líquido dentro da cápsula começará a perder sua potência. Ao ouvir isso, Félix não se atreveu mais a perder tempo. Ele rapidamente bebeu as poções e esperou por mais instruções. Como esperado, ela ordenou que ele ficasse nu e pulasse dentro do líquido ácido. Félix fez o que lhe foi dito com uma expressão calma. Quando ele submergiu na cápsula, sentiu apenas calor, como se estivesse enfiado em 2 cobertores em meio a uma tempestade de inverno. Depois que a tampa foi fechada sobre ele, uma máscara de oxigênio conectou-se às narinas e à boca, já que ele estava completamente submerso no líquido. Então, 2 longas tiras de couro surgiram na parte inferior e mais 2 na parte superior. Eles agarraram seus membros com força, mas Félix nem se mexeu. Isso é forte o suficiente para me manter pressionado? Félix perguntou. Não se preocupe, mesmo que você tivesse a força de um dragão adulto, essas tiras são mais que suficientes para mantê-lo fixado em seu lugar. Lady Esfinge respondeu. Isso é bom. Vendo que ele estava ficando confortável lá dentro, Lady Esfinge ordenou: invoque suas inscrições elementares. Félix acenou com a cabeça e rapidamente pensou sobre isso. Como pequenas cobras arroxeadas, as inscrições começaram a se manifestar inteiramente em seu corpo, deixando apenas algumas pequenas lacunas. Aspas. Nimo, entre no corpo dele agora. Lady Sphinx continuou dando ordens. Asna ficou um pouco chateada ao ver sua tatuagem sendo removida, mas ela sabia que isso tinha que ser feito, caso contrário Nimo poderia afetar gravemente o experimento. Ponto. Se ele não estivesse muito focado em manter sua mentalidade estável, ele teria se sentido feliz com isso, mas a única coisa em seus olhos agora era passar a auto-outorga com sucesso. Está pronto? Lady Esfinge perguntou. Félix assentiu levemente, depois fechou os olhos e mergulhou em sua consciência. Lá, ele viu Thor de pé com uma expressão digna, completamente oposta à sua atitude brincalhona de antes. Jormungand e Asna ficaram com a testa franzida ao lado de Thor. Ninguém estava aceitando essa concessão levianamente. Como eles poderiam? Thor estava prestes a desistir para sempre de sua manipulação de raios. Um presente que o acompanhou durante bilhões de anos. Ele não estava apenas dando sua manipulação elementar, mas a posição que ela traz consigo. O primogenitor do relâmpago. Por isso, Félix não hesitou em se curvar diante de Thor silenciosamente, demonstrando extrema gratidão por seu gesto. Vi mais do que o suficiente nos últimos meses para julgar seu caráter e valor. Thor disse serenamente. Tudo o que tenho a dizer é que meu irmão não desperdiçou seu presente com você. Eu estou honrado. Félix respondeu secamente. Embora seu talento elementar seja uma merda, ele ainda pode ser salvo com esforços e toneladas de recursos. Thor acenou com a cabeça levemente. Eu acredito que você possui ambos. Depois que ele terminou de falar, Thor estendeu o dedo na testa de Félix e tocou-o suavemente. Sentindo a frieza de seu dedo, lembranças da primeira outorga invadiram a mente de Félix, lembrando-o da dor infernal pela qual passou. Era como se sua inconsciência estivesse tentando ao máximo convencer Félix a continuar com essa merda novamente. Infelizmente, Félix tinha uma mentalidade muito estável para ser afetado por esses pensamentos. Ele apenas olhou para as inscrições cinzentas que rastejavam do dedo de Thor até sua pele silenciosamente. Eles pareciam estar tentando o seu melhor para evitar serem gravados acima das inscrições arroxeadas. Infelizmente, não havia espaço suficiente para que isso acontecesse, tornando-se uma tentativa fútil. Então, no final, o corpo de Félix ganhou outro conjunto de inscrições acima da primeira, transformando-o em uma tatuagem ambulante. Depois que Thor puxou o dedo, ele olhou diretamente nos olhos de Félix e chamou calmamente: ativar. No momento em que essa palavra ressoou nos ouvidos de Félix, as inscrições acinzentadas iluminaram-se no corpo físico de Félix. Sem surpresa, os olhos de Félix saltaram das órbitas no momento em que as inscrições começaram a esquentar.
Ele imediatamente percebeu que o ritual era 10 vezes mais intenso que da última vez. Sua carne que estava começando a aparecer era uma prova óbvia. Sua pele literalmente derreteu, mas Félix continuou mordendo os lábios com força, mostrando nada além de pura determinação e loucura para superar essa tortura agonizante. Enquanto isso, Lady Esfinge podia ser vista anotando qualquer coisa que despertasse seu interesse. Mas, como ela já havia feito esse experimento com o clone perfeito de Félix milhares de vezes, ela já sabia tudo o que estava para acontecer. Como esperado, as inscrições não vão parar de tentar dominar as outras, a menos que alguém as detenha à força. Lady Esfinge suspirou. Infelizmente, apenas o dono poderia fazer isso e Félix ainda é muito inexperiente em sua manipulação elementar para atingir esse nível. Se for necessário controle completo para alcançar a coexistência, isso só será possível após atingir o terceiro estágio de manipulação elementar. Thor interveio. Lady Esfinge acenou com a cabeça e disse, já que Félix ainda está longe de atingir esse nível. É por isso que criei este banho especial que lhe permitirá selar temporariamente uma das inscrições. 1. Qual é o sentido de ter 2 se ele selou 1? Asna franziu as sobrancelhas. Lady Esfinge sorriu e respondeu, ele ainda será capaz de usar habilidades internas pertencentes ao elemento de inscrições seladas. No momento em que ouviram a resposta dela, eles imediatamente souberam que Félix logo criaria uma enorme onda de choque em todo o universo. Fim do capítulo. Capítulo 606 O experimento e... Enquanto eles discutiam esse assunto, Félix estava se sentindo um lixo. Ele desejou que o calor fosse forte o suficiente para queimar seus nervos e libertá-lo daquela dor ardente. Infelizmente, o líquido verde curava constantemente sua pele, criando um círculo perverso de recuperação e agonia. Lady Esfinge não o colocou naquele líquido apenas para torturá-lo, mas para manter sua carne intacta tanto quanto possível. Isso porque as inscrições não se gravaram realmente em sua pele, mas na carne interna. A escrita externa era uma mera projeção das inscrições reais. 3 minutos restantes. Lady Esfinge pensou enquanto olhava para a aparência diabólica de Félix. Ela não tinha a menor dúvida de que Félix não aguentaria a dor. Ela o viu vivenciar isso com muita frequência e começou a acreditar que ele fez amizade com isso. O único obstáculo neste experimento foi ter a resistência corporal necessária para resistir ao derretimento completo. Agora que Félix tinha conseguido, o ritual teria sucesso garantido. Como ela esperava, esses 3 minutos se passaram sem que nenhuma variável repentina surgisse. Félix possuía a dor como um campeão e agora ele podia ser visto flutuando como um cadáver inerte dentro do líquido, completamente desmaiado. Sua pele queimada estava se recuperando rapidamente, ajudando a aliviar sua expressão tensa. Ele terminou? Thor perguntou. Se você está perguntando sobre o ritual, ele foi concluído com sucesso. Lady Esfinge sorriu com uma expressão satisfeita. Félix pode agora ser considerado o primeiro ser no universo a possuir 2 manipulações elementares perfeitas. Esta foi uma verdadeira notícia a ser comemorada e entusiasmada, pois significava que era possível para Félix hospedar ainda mais manipulações elementares. Só de pensar naqueles velhos queixos caindo depois de descobrir isso me dá muita vontade de desabafar. Thor disse com um tom emocionado. É melhor você manter a boca fechada quando nos encontrarmos com eles no conselho. Jormungand lançou-lhe um olhar de advertência, sabendo que Thor tinha a língua solta. Jormungand sabia que a implicação seria horrível para Félix se ele conseguisse realizar mais de uma manipulação perfeita. Ser descoberto que possuía um já tornaria sua vida um inferno, já que ele seria caçado pelos descendentes dos primogenitores e também pelos descendentes de Jormungand para tirá-lo dele. 2 ou mais manipulações moveriam os próprios primogenitores. Eu sei, não sou idiota. Thor murmurou aborrecido. Todos reviraram os olhos para ele depois de ouvi-lo dizer isso, deixando Thor um pouco chateado com a maneira como o viam. Bando de idiotas. Ele amaldiçoou enquanto engolha uma jarra de vinho inteira na garganta.
Depois de 10 longas horas, Félix finalmente recuperou a consciência ainda dentro da cápsula. Ele ficou um pouco atordoado no início, mas logo descobriu sua situação atual. Suspiro, porque tudo precisa ser tão doloroso. Félix soltou um longo suspiro de alívio ao relembrar o que havia passado antes. Se você quer quebrar seus limites, a dor e a luta são necessárias. Lady Esfinge olhou para ele do outro lado da sala e disse: sem eles, qualquer um poderia quebrar seus limites constantemente. Eu só queria que não doesse como o inferno. Félix riu amargamente. Não se preocupe, valeu a pena. Lady Sphinx sorriu. Agora você pode usar ambos os elementos livremente, desde que tenha certeza de escolher um elemento primário e um elemento secundário. Livremente, mas escolha primário e secundário. Félix ficou encantado com o primeiro tempo, mas confuso no segundo. Espere, deixe-me tirar você daí antes de conversarmos sobre isso. Lady Esfinge clicou em um botão e o líquido verde dentro da cápsula de repente começou a ser sugado. Baque! Félix caiu impotente no chão do casulo, sentindo-se exausto demais para se levantar sozinho. As tiras logo libertaram seus membros enquanto a máscara de oxigênio era retirada. Então, o vidro da cápsula se abriu e Lady Esfinge ofereceu a Félix uma pequena garrafa. Félix bebeu sem fazer perguntas, pois já conhecia seus efeitos. Em poucos momentos, o cansaço foi eliminado e ele começou a se sentir revigorado novamente. Ele rapidamente se secou e depois vestiu seu nanotraje. Quando Lady Esfinge viu que ele finalmente estava confortável, ela empurrou uma cadeira na direção dele e sentou-se perto dele. Primeiro, me diga como você se sente. Ela perguntou. Normal, Félix respondeu enquanto se verificava. Lady Esfinge acenou com a cabeça e disse: haverá momentos, no futuro próximo, em que sua pele começará a coçar, mas não importa como você a coce, a sensação não desaparecerá. Félix ficou um pouco aterrorizado ao ouvir isso. Ele sabia que preferia ter seus membros cortados do que sentir essa coceira inconcebível. Foi pura tortura. Houve algum problema no experimento? Ele perguntou preocupado. Não, isso ocorre porque o selo da inscrição começará a enfraquecer depois de algum tempo. Lady Sphinx explicou. No entanto, não se preocupe, no momento em que começar a sentir coceira, basta se banhar no mesmo líquido por algumas horas. Vendo sua confusão, ela esclareceu. Veja, é impossível que duas inscrições coexistam no mesmo corpo se o dono não tiver controle perfeito sobre elas. Para você que ainda está lutando no segundo estágio da manipulação elementar, obter esse controle ainda é apenas um sonho. Então, criei 2 tipos de banhos que irão ajudá-lo a selar uma inscrição de sua escolha. A inscrição selada tornará impossível a utilização de manipulação externa desse elemento. Lady Esfinge concluiu sua explicação. Félix preencheu as lacunas sozinho. Isso é o que você quis dizer ao escolher elementos primários e secundários. Se eu decidir selar a inscrição do relâmpago, poderei usar o elemento veneno livremente, mas para o elemento relâmpago, só posso usar habilidades internas. Aspas. Correto. Ela concordou. Félix estaria mentindo se dissesse que não ficou desapontado por poder controlar livremente ambos os elementos, interna e externamente. Mas nada poderia ser feito quando seu talento elementar de merda o estava impedindo. Alcançar um índice de afinidade de 100% foi apenas o começo. Ir acima disso requer talento elementar e Félix não tinha isso devido à sua raça neutra. Afinal, ele não nasceu de uma raça que usa veneno desde o nascimento como os escorpiões ou as serpentes. Ele não nasceu em uma raça que utiliza raios. A neutralidade humana permitiu-lhe possuir múltiplas manipulações perfeitas, mas o amaldiçoou com um talento lixo em usá-las. Este foi o equilíbrio universal. Pelo menos, tenho uma maneira de aumentar minhas afinidades e melhorar, ao contrário de outras raças que estão completamente presas a um único elemento para sempre. Félix riu. Aceitarei essa limitação em qualquer dia da semana. Não poderia concordar menos. Jormungand sorriu com uma expressão satisfeita. Depois de recuperar o espírito, Félix fechou os olhos e sentiu as energias dentro de seu corpo.
Prontamente, ele percebeu que sua sensação de energia elétrica era 10 vezes melhor que a energia venenosa. Isso permitiu que ele descobrisse que seu elemento venenoso era o selado. Ele não teve problemas com isso, já que queria brincar com habilidades elétricas externas e internas. Vamos começar com algo simples. Félix pensou em criar 3 pequenas lanças relâmpago e aplicou o mesmo método que usou com o elemento veneno. SZLZLZLZ. Em menos de 1 milissegundo, 3 lanças bruxuleantes se manifestaram acima da palma da mão e permaneceram suspensas ali. Não é nada difícil. Félix brincou com as lanças com uma expressão satisfeita. Ele sempre acreditou que precisaria passar pela mesma prática chata e repetitiva para dominar as habilidades internas de relâmpago. Quando se trata de habilidades simples que requerem apenas energia elementar, os métodos à sua disposição são universais. Jormungand ensinou, mas, se você quiser usar habilidades únicas como velocidade supersônica, controle eletromagnético, etc., naturalmente você precisará reunir seus próprios métodos. Eu entendo. Félix deu um leve aceno de cabeça enquanto estalava o dedo, livrando-se das lanças elétricas. Por enquanto, ele tinha certeza de que poderia usar a maioria das habilidades internas de relâmpago. Isso já seria uma grande ajuda em seus próximos jogos. Embora terei dificuldades com habilidades externas, já que minha afinidade com relâmpagos é ainda pior que a afinidade com veneno. Félix massageava sua têmpora enquanto ponderava, para poder remover o selo completamente, preciso chegar ao 3º estágio em pelo menos um elemento. Félix nunca se sentiu tão necessitado de aumentar sua melhoria na manipulação elementar como agora. No entanto, querer isso não mudaria o fato de que seria extremamente difícil e perigoso. Afinal, a única maneira de acelerar seu progresso era meditar em um local extremamente rico com o elemento desejado. Tenho alguns lugares que são imensos com energia elétrica. Porém, não sei se eles ainda estão escondidos ou não, já que já faz muito tempo. Thor compartilhou algumas boas notícias. Assim como Félix queria agradecê-lo por sua sugestão, Jormungand saltou do nada e disse calmamente, eu já dei a ele alguns nomes para áreas ricas em venenosos há muito tempo. Eu estava apenas esperando que ele terminasse o experimento antes de começar, ele lá. Oh, Thor riu enquanto olhava para Jormungand com indiferença, meus pontos estão na minha galáxia principal, que fica a apenas alguns milhões de anos-luz de distância, diferente da sua. Você realmente quer que ele atravesse metade do universo agora? Você esqueceu de mencionar que a Via Láctea está no meu caminho. Ele precisaria ir para lá primeiro se quisesse caçar criaturas do vazio com seu próprio povo. Jormungand respondeu, velho peido, não me faça rir. Thor ainda riu alto, Lady Esfinge ainda não recebeu uma resposta do primogenitor do vazio. Caçar criaturas do vazio? Ele deveria pensar sobre isso quando pelo menos garantir a linhagem e a permissão do primogenitor do vazio. Enquanto brigavam, Lady Esfinge e Asna só podiam olhar para eles com uma expressão confusa, não querendo interrompê-los. Enquanto isso, Félix já começava a suar pela testa, sabendo que a situação não estava indo bem para ele. Ele esqueceu completamente que Thor e Jormungand eram rivais. Então, como eles poderiam permitir que o seu elemento mais precioso fosse superado pelo elemento do seu rival? Fim do capítulo. Capítulo 607. Colocando todo o seu foco na preparação de poções. Discutir sobre isso não vai resolver nada, vamos dar às crianças a liberdade de escolher. Thor propôs, sabendo que Jormungand era tão teimoso quanto ele. Por mim tudo bem. Jormungand zombou, eu sei que o pequeno Félix escolherá focar meu elemento. Quando Félix percebeu que a batata quente foi passada em suas mãos, ele só conseguiu ficar olhando estupefato para a parede, sem saber como responder. Ele sabia que não importava o que escolhesse, certamente perturbaria o outro. Ele realmente queria evitar ser colocado em tais situações. Infelizmente, o que está feito está feito. A bola estava do seu lado e ele precisava ser criativo em sua resposta para mitigar quaisquer ressentimentos.
Tosse, anciãos, estou muito grato por suas preocupações. Entendi completamente seus pontos e cheguei à minha conclusão. Félix falou com tom firme, esperando que isso fizesse diferença. Irei para a galáxia do ancião Jormungand se conseguir obter a linhagem e a permissão do primogenitor do vazio depois de terminar meus exames. Félix continuou rapidamente. No entanto, se não os conseguirmos após os exames, irei para a galáxia do ancião Thor. Esta foi realmente a melhor opção que agradaria a todos os envolvidos. Afinal, no momento em que Félix terminar os exames, ele precisará aumentar uma de suas afinidades de qualquer maneira. Usar o Void Primogenitor como o verdadeiro decisor o removeu completamente da equação, tornando difícil para qualquer um deles se sentir chateado com sua escolha. Como esperado, os dois concordaram com a proposta enquanto se xingavam por terem sido intrometidos. Você não é um pequenino astuto. Lady Sphinx riu de Félix e disse, espero que você use um pouco disso em seus próximos exames. Você tem tempo para se preparar até o final do feriado. Depois do feriado, os olhos de Félix se arregalaram de horror, são apenas 15 dias de preparação. Lady Esfinge encolheu os ombros descuidadamente, você tem as ferramentas para tornar isso possível. Não é problema meu se você não conseguiu fazer isso. Ferramentas? Que ferramentas? Os olhos de Félix brilharam, sabendo que Lady Esfinge não se incomodaria em mentir para ele. Descubra você mesmo. Lady Esfinge acenou com a mão para ele, afastando-o. Ao vê-la entrar na zona com alguns materiais nas mãos, Félix sabia que era hora de ele fazer uma caminhada. Ele prefere perturbar Jormungand e Thor do que incomodar Lady Esfinge durante seu trabalho. Afinal, ela foi a única que não teve problema em dar uma surra física nele. Depois que Félix voltou para seu quarto no castelo, a primeira coisa que fez foi tomar um banho para se livrar do cheiro persistente daquele líquido verde. Enquanto tomava banho, ele decidiu desbloquear seus meios de comunicação. Assim como o inferno começou, sua pulseira AP começou a manifestar dezenas de hologramas ao seu redor, mostrando todas as chamadas perdidas, mensagens, e-mails, etc. No total, havia dezenas de milhares deles. Nossa, não é como se eu tivesse morrido ou algo assim. As pálpebras de Félix se contraíram depois de ser lembrado de que ele realmente morreu por alguns segundos. Rainha, filtre aqueles que perguntam sobre meu bem-estar ou algo assim. Deixe apenas os importantes, Félix perguntou enquanto limpava as axilas. Só assim, mais de 80% dessas mensagens e e-mails foram removidos. Félix já sabia que receberia muitos deles, principalmente quando ficou offline por meses sem avisar ninguém. Quando faltou aos exames, ele acreditou que seu avô, Olivia, Emma, seus companheiros de equipe e seus fãs presumiriam o pior. Eu provavelmente deveria avisar meu avô pelo menos antes de entrar em outra hibernação. Félix pensou consigo mesmo enquanto respondia ao avô, informando que estava bem e também perguntando sobre o desenvolvimento de sua rede de pizzarias. Depois de clicar em enviar, ele escreveu um para a gracinha Olivia, sua agente Emma, seu gerente de negócios e, por último, Fairy Bodidi. O resto, ele os ignorou ou enviou-lhes uma mensagem unificada. Ele não tinha tempo para abordar cada um pessoalmente, então era melhor ser apenas ele mesmo. Um idiota. Depois de terminar, Félix decidiu ler os e-mails críticos enviados ao seu líder de organização. Todos esses e-mails foram enviados pelos grandes da Via Láctea. Então a Aliança Anti-Realeza ainda não desistiu de me fazer conhecer seus verdadeiros líderes. Félix esfregou o queixo pensativamente. Agora que tenho força suficiente para ser considerado um forte Bloodliner do reino de origem, não deveria ter medo deles, Arsenal e sua intuição que poderiam me detectar como uma fraude, mesmo na UVR. Então, ainda devo manter uma fachada respeitosa por enquanto. Félix não tinha intenção de irritar os aliados de sua organização, especialmente quando ainda precisava deles. Depois de ler o e-mail da chefe Maganda, ele percebeu o tom de descontentamento em sua escrita. Quem poderia culpá-lo? Félix vinha ignorando esses e-mails há mais de alguns meses.
Isso não é uma coisa legal de se fazer para um chamado aliado. Eu poderia muito bem responder e dizer a eles que não estarei disponível no próximo ano devido a um avanço repentino em minha pesquisa. Félix sorriu descaradamente. Isso vai tirar esses velhos idiotas das minhas costas e também dar-lhes boas notícias para acalmar suas mentes. Eu realmente deveria ter tatuado um idiota sem vergonha. Asna revirou os olhos para ele. Félix se encolheu ao ouvir a palavra tatuagem, mas não deu a Asna a satisfação de ver sua reação. Inferno, ele nem sequer olhou para a tatuagem recém-escrita na parte inferior das costas depois que terminou o experimento. Fora da vista, longe da mente. Então, Félix começou a dizer à rainha o que escrever como resposta enquanto continuava a se limpar. Quando terminou, ele disse a ela para enviá-lo a todos os 5 membros da Aliança Anti-Realeza. Em seguida, ele contatou seu gerente de negócios para verificar como estavam as coisas. Em menos de 5 minutos, Félix ouviu falar de todos os projetos mais recentes, dos projetos antigos que tiveram sucesso e dos que fracassaram. Devido ao seu conhecimento futuro, era de se esperar que apenas alguns projetos fracassassem, enquanto a maioria fosse um grande sucesso. A receita que Félix estava obtendo com esses ataques já estava na casa das dezenas de bilhões. Tudo isso sem ele levantar um dedo. Estou satisfeito com o nosso progresso. Continuem com o trabalho duro. Félix disse com um tom satisfeito. Vou me certificar disso. O senhor. Ygritte respondeu com serenidade. Ao ouvir sua resposta, Félix desligou e começou a se enxaguar. Então, ele usou uma toalha para se secar e saiu do chuveiro. No momento em que se vestiu, deitou-se no quarto e conectou-se ao UVR. Neste momento, minha prioridade é passar nos exames. Todo o resto pode ser feito depois. Félix disse em voz alta enquanto estava diante das mesas de preparação de poções. Um tinha matéria-prima e o outro equipamento de vidro vazio. As outras bruxas têm uma enorme vantagem de usar todo o seu tempo praticando sua preparação de poções, ao contrário de mim. Félix franziu as sobrancelhas. Então, se eu quiser permanecer competitivo, preciso continuar inovando em novos métodos, usando todas as ferramentas à minha disposição. Félix não tinha planos de usar o método normal de praticar uma única poção de nível 2 até dominá-la. Estava consumindo muito tempo e ele já estava lutando para manter sua agenda sob controle. Portanto, ele precisava encontrar outro método não apenas para ajudá-lo a passar nos exames, mas também para auxiliá-lo em sua jornada de preparação de poções. Afinal, ele não estava aprendendo a fazer poções por causa da academia ou para agradar a Lady Esfinge. Mas, para ajudar a inventar poções raras sem precisar implorar ou comprar de ninguém. Elder mencionou que posso passar totalmente nos exames se utilizar minhas ferramentas. Félix ponderou. Ela viu uma maneira de eu usar meu veneno ou elemento relâmpago para aumentar a chance de sucesso. Tenho algumas teorias que posso testar imediatamente. Desde o momento em que Félix usou o modo supersônico para eliminar os micro-organismos, um mundo inteiramente novo se abriu para ele. Isso lhe permitiu pensar em muitas maneiras diferentes, onde suas habilidades poderiam ser úteis. Neste momento, ele estava testando esses métodos. Mas ele encontrou apenas um fracasso após o outro. Nada do que ele fez o ajudou a criar uma cúpula protetora em torno de uma porção maior da mistura antes que a reação sombria chegasse e arruinasse tudo. A mistura salva é pequena o suficiente para garantir apenas 5% de chance de se transformar em uma poção após ser misturada com materiais benéficos. Félix balançou a cabeça desapontado. Isso não é suficiente para passar nos exames, a menos que eu tenha muita sorte. Félix entendeu que seu objetivo não era apenas conquistar uma vaga no 3º semestre, mas chegar entre os 3 primeiros no 2º semestre. Com base no que leu, Lara e Camille inventaram 6 poções de nível 2 em apenas 2 horas. Ainda assim, Lara garantiu o posto 1 usando uma poção muito mais difícil de fazer do que a de Camille. Isso implicava que inventar muitas poções não era suficiente, mas sim inventar poções mais difíceis para obter pontos mais altos.
Isso realmente colocou Félix em um dilema. A reação sombria é o pior obstáculo na preparação de poções de nível 2+. Se eu cuidar disso de alguma forma, estarei livre para inventar qualquer poção de meu desejo, ao contrário de outras bruxas que são forçadas a dominar apenas algumas poções de alto escalão, poções em sua vida. Félix bateu o dedo na mesa, pensativo, mas como exatamente posso fazer isso? Vê-lo lutar para pensar em um método fez Lady Esfinge sorrir levemente para si mesma. Se ele descobrir seu método único e dominá-lo, ele será honestamente inigualável na preparação de poções, superando até mesmo a mim no futuro. Se alguém ouvisse a afirmação alucinante de Lady Esfinge, o caos surgiria dentro do círculo do primogenitor e do círculo das bruxas. Essa era a confiança que Lady Esfinge tinha no talento de Félix em fazer poções. Se ele encontrou, eu poderia muito bem torná-lo meu aluno. Os cursos da academia serão apenas uma perda de tempo a partir daquele momento. Lady Esfinge decidiu enquanto sorria levemente. Fim do capítulo. Capítulo 608 Estudando de perto a reação das trevas. Se eu considerasse que a reação sombria é feita de quintilhões de formas de vida atômicas, então posso usar meu veneno para matá-las em nível atômico. Félix contemplou com os braços cruzados. Não sei que incentivo poderia funcionar contra eles, mas primeiro preciso descobrir se minha teoria está certa. Félix rapidamente começou outra mistura. Quando a reação escura apareceu, ele pausou a mistura e usou sua visão quântica para ampliar a substância escura como breu. Desta vez, ele continuou ampliando continuamente, sem se importar que toda a sua visão estivesse tão escura quanto uma noite sem lua. Isso continuou por um curto período até que Félix começou a vacilar em sua teoria. Ele entendeu que já estava tão ampliado que estava prestes a alcançar o reino quântico. Como esperado, o rápido esgotamento de sua energia mental estava começando a afetá-lo de forma negativa. Mesmo assim, Félix não se importou com isso já que estava na UVR e simplesmente seguiu em frente, querendo ver o fim dessa escuridão horrível. No momento em que teve esse pensamento, a escuridão estática diante dele finalmente mostrou outra cor dentro dela. Veio como 3 pequenos pontos vermelhos. Antes que Félix pudesse ficar emocionado com a descoberta, mais 3 pontos vermelhos surgiram na sua frente do que mais 3. Eles continuaram aparecendo em torno dele às dezenas, centenas, milhares, milhões até que sua visão foi completamente coberta por eles. Isso realmente o assustou, forçando-o a voltar para a segurança. Logo, ele exclamou em estado de choque ao perceber que a luz vermelha era originada de outro ponto vermelho que estava perto de outros 2. Quando ele diminuiu o zoom, descobriu que estava cercado mais uma vez por milhões daqueles pontos vermelhos. Essa situação bizarra e assustadora continuou se repetindo até que ele finalmente viu a escuridão habitual ao seu redor. No entanto, ele ainda saiu de um ponto vermelho acompanhado por mais 2. Desta vez, Félix viu que aqueles 3 pontos eram na verdade os olhos de uma entidade invisível, já que literalmente piscavam na frente dele. Então, do nada, pontos vermelhos semelhantes surgiram e começaram a piscar lentamente. Eu estava realmente perto de uma forma de vida. Félix estava assustado demais para permanecer um único segundo na frente daquela coisa estranha. Então, ele rapidamente diminuiu o zoom até voltar à realidade. Imediatamente depois, ele macedeou os olhos cansados, sentindo como se tivesse acabado de passar por uma das piores e mais assustadoras viagens com ácido de todos os tempos. A parte mais assustadora foi o fato de ele não ter visto um único átomo ou partícula. Era como se essas formas de vida não pertencessem a este universo e seguissem seu conjunto de leis e regras. Não é hora de pensar sobre esses assuntos. Quando reajustou suas emoções, Félix retomou a mistura e observou como a substância escura consumia toda a mistura em menos de alguns segundos. Ele observou o processo em silêncio, mas um arrepio não pôde deixar de percorrer sua espinha depois de imaginar quintilhões daqueles monstros misteriosos correndo sobre a mistura. Ele entendeu que seu tamanho deveria ser perceptível se alguém usasse um bom microscópio.
Então, ele se perguntou por que esta foi a primeira vez que os viu, apesar de ter lido vários livros sobre a reação sombria. Isso porque a maioria das bruxas que sabiam a verdade sobre a reação sombria foram afetadas negativamente por ela. Lady Esfinge respondeu calmamente. Félix fechou a boca e ouviu atentamente, sabendo que Lady Esfinge estava lhe dando um brinde. A concentração máxima é essencial durante a criação da cúpula protetora, a fim de salvar a maior parte da mistura. No entanto, para as bruxas que sabiam o que se escondia por trás da substância escura, sua concentração seria afetada negativamente, pois continuavam vendo um exército dessas formas de vida misteriosas, tentando encurralá-los. Lady Esfinge suspirou desapontada. Sério. As pálpebras de Félix se contraíram ao som disso, sentindo como se Lady Esfinge estivesse puxando sua perna. No entanto, ouvir seu suspiro desapontado o fez perceber que ela estava extremamente envergonhada com sua história. Por que ela não estaria? Era o mesmo que dizer a ele que as bruxas estavam muito enojadas ou assustadas com a visão daquelas formas de vida parecidas com insetos. Ao contrário das meninas que gritam ao ver uma barata, essas bruxas apenas têm sua concentração levemente afetada pela imaginação. Isso não teria sido um problema se não fosse necessário mantê-lo sob controle durante essa fase crítica. Naturalmente, houve exceções neste caso, já que Lady Esfinge mencionou a maioria das bruxas, não todas. Não é problemático esconder tal informação da geração mais jovem. Félix perguntou um pouco sem palavras com esta situação. Aos olhos das bruxas sábias, esta informação estava fazendo mais mal do que bem. Lady Esfinge encolheu os ombros descuidadamente. Eu também não me incomodo com isso, já que é impossível para as bruxas afetar essas formas de vida de qualquer forma. Nada mesmo? Félix ergueu uma sobrancelha surpreso. Atualmente, o único capaz de afetar essas formas de vida sou eu. Os olhos de Lady Esfinge brilharam por um segundo e continuaram: eu tenho meu próprio método especial para fazer isso. Um método que nunca poderia ser ensinado ou copiado por aquelas bruxas. Ao ouvir isso, Félix começou a acreditar que mesmo as bruxas sábias ainda não tinham tocado o tornozelo de Lady Esfinge quando se tratava de fazer poções. O fato de que eles estavam desesperados contra um grande problema na preparação de poções selou seu destino de serem sempre considerados como B+, na melhor das hipóteses. Você está certo. As bruxas eram as mais compatíveis com a herança do meu sistema de preparação de poções. No entanto, elas não eram a melhor opção. Lady Esfinge concordou totalmente com a opinião dele sobre o assunto. Na verdade, as bruxas tinham olhos espirituais que as ajudavam a ver além do mundo microscópico e a afetá-lo com sua energia mental, ao contrário de outras raças. Mas essa foi apenas a condição para começar a trilhar esse caminho. Por outro lado, atendi às condições básicas e também tive ferramentas únicas para me ajudar a diferenciá-las. Félix disse com um tom sério, sentindo um senso de responsabilidade surgindo sobre ele. Lady Esfinge ficou claramente desapontada com o progresso das bruxas e com o talento limitado na preparação de poções. Ele sentiu que também a desapontaria se não utilizasse seus talentos ao máximo. Então, ele abandonou o assunto atual e começou a pensar em maneiras de aproveitar as informações recém-obtidas. Como Lady Esfinge era capaz de lidar com essas formas de vida, isso apenas significava que era possível fazer o mesmo. Não conheço o método dela e não estou interessado em copiá-lo. Félix de repente bateu palmas e dezenas de bolas coloridas e enevoadas surgiram diante dele. Eles foram organizados ordenadamente da cor mais fraca à mais escura. Esses eram todos os incentivos que ele era capaz de usar atualmente. Nosso objetivo é criar um incentivo que cubra a mistura e mate essas formas de vida no instante em que pisarem nela. Félix estalou os dedos e começou a arrastar um incentivo após o outro na mesa. Então, ele os misturou enquanto murmurava: não sei do que essas coisas são feitas, então seria extremamente difícil conseguir o incentivo perfeito. Félix sabia que seria um experimento demorado e repleto de centenas de falhas. Afinal,
Ele precisava encontrar exatamente o que poderia matar aquelas formas de vida e, ao mesmo tempo, criar um incentivo que não afetasse a mistura de forma alguma. Isso porque as poções precisavam seguir uma receita até a última letra. Qualquer coisa extra resultaria em fracasso antes mesmo que a reação sombria tivesse sua vez. Primeiro teste, Killer Red Inducimento, feito de 3 induzimentos: ácido, potência -12, veneno, potência -8, paralisar, potência x2. Félix revelou com serenidade enquanto segurava uma bola enevoada cor de pistache. Estava tão fraco que o pistache quase não se notava. Isso ocorreu devido à potência ter sido extremamente reduzida devido aos incentivos assassinos. Félix sabia que essa combinação iria falhar se fosse usada em uma mistura real, já que ele não fundiu nada para evitar afetar a mistura. Vamos ver como esses pirralhos vão reagir a isso. Félix engoliu a mistura com a névoa suavemente e então pediu: Rainha, interrompa a pausa e torne a mistura estável, não importa o que aconteça. Como quiser. Logo, Félix viu que a reação sombria havia invadido os contornos da mistura e tocou seu Killer Red Inducimento. Antes que as esperanças de Félix pudessem aumentar, eles foram esmagados pela visão da reação sombria que não diminuía nem um pouquinho. Em alguns segundos, a mistura desapareceu, deixando apenas pedaços de névoa. Félix nem comentou esse fracasso. Ele simplesmente retrocedeu o experimento e assistiu ao replay em nível atômico. Imediatamente, ele descobriu que a substância escura marchava por tudo. Até mesmo seu incentivo foi consumido pela mistura. Merda, não me diga que esses idiotas podem comer até veneno. Este foi o pior resultado que Félix desejou. Se até mesmo seus incentivos mais mortíferos fossem cortados, o que iria matá-los? Fim do capítulo. Capítulo 609. O início do terceiro semestre. Eu me recuso a acreditar que eles sejam imunes. Félix rapidamente iniciou outra tentativa. Desta vez, ele aumentou um pouco a potência. Ele parou de se preocupar com seu efeito na mistura e simplesmente queria dar tudo de si nessas formas de vida. Infelizmente, nada mudou muito. O veneno foi completamente ineficaz contra eles. Mesmo assim, Félix não desistiu de usar veneno. Então, ele começou a criar outros incentivos e a notar qualquer coisa incomum que acontecesse. Isso continuou por dias até que ele chegou a 100 tentativas sem resultados visíveis. Inferno, ele até trapaceou e usou outros elementos que não estavam em seu arsenal só para ver se aqueles pequenos filhos da puta eram matáveis. Não é de surpreender que nenhum elemento tenha funcionado contra eles. No final, ele finalmente aceitou a conclusão de que aquelas formas de vida eram imortais. Como diabos Lady Esfinge conseguiu afetá-los? Félix coçou a cabeça em completa perplexidade. Ele já usou o elemento areia também, mas sem sucesso. Lady Esfinge estava tão silenciosa quanto um espantalho, sem lhe dar nenhuma pequena dica. Enquanto isso, Asna e os outros primogenitores passavam o tempo jogando cartas, sem se importar com o dilema de Félix. Pense, já que Lady Esfinge foi capaz de afetá-los, isso significa que eles não são imortais. Espere um segundo. Os olhos de Félix se arregalaram depois que uma compreensão repentina o atingiu. Ela disse que os afetou, mas na verdade não os matou. Então, por que diabos estou tentando matá-los? Só agora Félix lembrou que seu objetivo principal não era matar as formas de vida, mas aumentar a chance de sucesso na preparação da poção. Se essas formas de vida fossem imortais, então ele simplesmente precisava impedi-las, prendê-las ou algo assim. Se ele conseguisse fazer isso, ele seria capaz de criar rapidamente uma enorme cúpula de proteção utilizando seu modo supersônico. Uma cúpula de proteção grande o suficiente para economizar mais de 20% da mistura. Vê-lo finalmente obter uma pequena iluminação em seus experimentos colocou um leve sorriso nos lábios de Lady Esfinge. Ainda assim, ela permaneceu em silêncio, deixando Félix sozinho. Bom, agora só preciso criar um incentivo que possa ter tal efeito. Animado, Félix voltou à prancheta.
Ele sabia que seria difícil, mas preferia enfrentar tal dificuldade a qualquer dia do que continuar tentando matar aquelas formas de vida imortais. Asterisco asterisco. Os dias passaram como o vento do outono, atual estação do campus. Algumas árvores eram marrons, enquanto outras tiveram suas folhas arrancadas pelo vento. No campus, o início do outono significou o início de mais um semestre. É por isso que o campus estava mais animado do que nunca, com alunos antigos voltando das férias e novos alunos olhando tudo com admiração. Sob um bordo gigante, Naima e Kerry podiam ser vistos sentados próximos um do outro com expressões preocupadas. Não me diga que Félix não vai passar do terceiro semestre conosco. Naima disse enquanto discava nervosamente o número de Félix. Infelizmente, ele continuou tocando e tocando, mas sem resposta. Apenas desista, ele não estava apto para ser um pocionista em primeiro lugar. Kerry suspirou. Como ele poderia ser quando está constantemente se concentrando em outros assuntos, como treinar para seus jogos e coisas assim? Naima queria negar sua afirmação, mas sabia que Kerry estava certo. No final, ela soltou um longo suspiro e parou de ligar para ele. Espero que pelo menos ele não desista ou seja expulso. Naima murmurou para si mesma, foi divertido sair com ele. Ding ding ding. De repente, o sino tocou alto no campus, forçando as bruxas a voltarem para suas aulas. Em pouco tempo, Naima e Kerry chegaram à sua mais nova sala de aula. Era notavelmente maior, mas havia menos bruxas dentro dele. Isso porque alguns deles não conseguiram passar no exame prático. Eles simplesmente tiveram azar em sua invenção, já que era impossível para eles terem uma taxa de sucesso de 100%, não importando o que fizessem. Pode parecer injusto que elas tenham sido expulsas da sala de aula de elite e mandadas de volta para as aulas regulares, mas no mundo das bruxas, a sorte era essencial. Isso ocorre porque a maioria dos pocionistas de alto nível nunca ultrapassa 5% de chance de sucesso em poções de nível 4+. Falando em sorte, Félix podia ser visto parado com as mãos cruzadas em frente a um caldeirão. Ele parecia estar orando como um padre dedicado. Seus olhos mostravam sinais de exaustão e desespero enquanto ele continuava olhando para dentro do caldeirão. Precisamente, ele estava focando em uma camada condensada de névoa cor de âmbar que cercava a mistura no meio. De repente, a reação escura apareceu do nada nos cantos da mistura. No momento em que Félix viu que aquela substância escura havia tocado a névoa cor de âmbar, sua respiração congelou e seus batimentos cardíacos começaram a acelerar rapidamente. Então, tudo parou no instante em que Félix percebeu que a velocidade da substância escura diminuiu um pouquinho. Se Félix não estivesse familiarizado com o movimento da substância escura nas últimas 2 semanas, ele não teria notado a queda na velocidade. Foi tão insignificante. No entanto, os olhos de Félix não puderam deixar de ficar vermelhos e um pouco lacrimejantes depois de ver isso, sentindo-se emocionado demais para emitir um único som. Eu fiz isso. Na verdade, eu fiz isso. Mesmo que os resultados estivessem bem diante dele, Félix ainda estava completamente descrente. Quem poderia culpá-lo? Nas últimas 2 semanas, ele gastou 20 horas por dia para criar o incentivo perfeito que pudesse desacelerar essas formas de vida e, ao mesmo tempo, não afetar a mistura de nenhuma forma. Milhares de incentivos foram criados nesta jornada infernal. Cada incentivo era único para o outro devido à sua potência. 99,99% deles eram absolutamente inúteis. Apenas alguns incentivos deram a Félix dicas para criar o incentivo perfeito. Depois de tudo isso, ele finalmente criou. Parabéns, pequeno ladrão. Você finalmente tocou a linha de partida. Algo que outras bruxas não conseguiram em toda a sua vida. Lady Esfinge disse enquanto batia palmas lentamente. Sim, sim, bom trabalho, garoto. Hehe, olhe para ele chorando. Você pode começar a treinar sua afinidade com veneno agora. Infelizmente para Félix, sua conquista incompreensível foi arruinada pelo outro grupo inculto, que não se importava nem um pouco com a arte de fazer poções.
Eles só queriam ver Félix treinar seu corpo e lutar. Lady Esfinge lançou-lhes um olhar mortal, fazendo-os continuar jogando cartas em silêncio. É realmente bom ser finalmente recompensado com alguns resultados. Félix enxugou os olhos enquanto sorria encantadoramente. Qualquer um que o visse saberia que ele estava de muito bom humor. Como você vai chamar o seu incentivo? Intrigada, Lady Esfinge perguntou a ele. Félix olhou para o que restava de sua névoa cor de âmbar e sorriu. Quagmire, acredito que o incentivo de Quagmire resolverá o problema. Um nome adequado, Lady Esfinge complementou. Ela tinha visto desde o início até o fim como Félix lutou para alcançar a potência perfeita e a combinação perfeita de incentivos para criá-la. Por último, a lógica por trás disso. No início, Félix estava apenas juntando incentivos e diferentes potências aleatoriamente e esperando que um deles afetasse essas formas de vida. Quando isso falhou, ele começou a pensar cuidadosamente num plano. Então, ele começou a ler mais sobre a reação sombria. Desta vez, ele leu livros escritos para grão-mestres e sábios. Foi aí que ele descobriu que a reação sombria que acontecia em poções de classificação mais alta era na verdade 3 vezes mais lenta no consumo da mistura. Ao continuar lendo, descobriu que quanto mais complexos se tornassem os vínculos, mais difícil seria para a substância escura consumi-los. Isso porque esses laços precisavam ser rompidos primeiro. Essa descoberta o surpreendeu e lhe deu uma dica importante sobre a lógica que ele usou em seu incentivo. Se aqueles pequenos filhos da puta estavam tendo dificuldades com títulos complexos, então ele deveria criar o incentivo mais complexo já feito. Então, coloque-o como uma parede protetora entre ele e a reação escura. Devido à complexidade de seus títulos, aqueles pequenos filhos da puta teriam mais dificuldade do que o normal para consumi-los. Assim, desacelerando sua marcha com sucesso, permitindo-lhe mais tempo para criar a verdadeira cúpula de proteção usando sua energia mental. Tudo isso não seria possível se Félix não descobrisse o método para usar o incentivo na mistura sem afetá-la. O método que ele usou exigiu muito tempo e esforço até mesmo para ele. Isso porque ele percebeu que a única maneira de atingir o objetivo pretendido era induzi-lo a não reagir a nada. Assim, quando o incentivo se fundir com a mistura, ele não reagirá com nenhum material da mistura. Como a reação das trevas literalmente consome tudo, não importa o que aconteça, isso não criou nenhum problema. Assim nasceu o incentivo Quagmire. Porém, Félix sabia que não era realmente o método perfeito, já que o incentivo estava na forma de névoa, impossibilitando proteger a metade inferior da mistura dentro do líquido. Então, esse incentivo o ajudaria a retardar o avanço da reação escura na superfície e nas laterais da mistura, mas não embaixo. Mas Félix não estava muito preocupado com isso, já que ele poderia facilmente se concentrar na criação de uma cúpula protetora que salvaria apenas o que seu incentivo protegia. Afinal, ele não poderia guardar a mistura inteira, então era melhor escolher o que desistir de antemão. Como Lady Esfinge mencionou, este foi apenas o começo e ele ainda precisava de anos de esforço para dominar completamente a reação sombria como ela. Toque toque. De repente, o alarme da pulseira de Félix disparou, tirando-o de seu júbilo. Merda, vou perder as provas se não for embora agora. Felizmente, o primeiro dia seria para as provas escritas. Isso lhe daria algum tempo para praticar a mistura usando esse método. Pequeno ladrão, para lhe dar uma motivação melhor, farei uma oferta a você. Abruptamente, Lady Esfinge disse calmamente. Oferta. Félix ergueu as sobrancelhas surpreso enquanto se vestia. Asna e o resto estavam com os ouvidos atentos na mesa de cartas, interessados em ouvi-la também. Lady Esfinge sorriu astuciosamente e disse, se você conseguir inventar uma poção de 5 estrelas nos exames, considerarei graduar você mais cedo na academia e oficialmente ensiná-lo na arte de fazer poções. Você está falando sério? Os olhos de Félix brilharam ao ouvir sua oferta. Ele sempre desejou ser seu aluno, mas sabia que isso não aconteceria a menos que realmente impressionasse Lady Esfinge. Eu não faço piadas, Lady Esfinge garantiu.
A chance finalmente chegou. No entanto, lembrar das condições da oferta dela o fez começar a suar um pouco. Uma poção de nível 2 de dificuldade de 5 estrelas não será um passeio no parque para prepará-la. Félix sorriu amargamente. Só tenho um dia para começar a trabalhar nisso. Sabendo que Lady Esfinge odeia ouvir desculpas, Félix parou de agir como um idiota e proclamou severamente: farei o meu melhor para corresponder às suas expectativas. Estou ansioso por isso. Lady Esfinge sorriu levemente enquanto pensava consigo mesma: se ele conseguiu, as bruxas não terão escolha a não ser aceitar que um humano é melhor que elas. Esperançosamente, isso levará mais bruxas mais jovens a se esforçarem para superá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 610. Uma indignação. Sem perder um segundo, Félix ligou para Sage da Lilia, solicitando que a escolta chegasse o mais rápido possível. Sabendo que levariam alguns minutos para se reunirem e chegarem, Félix decidiu tentar inventar a poção dos Curry. Esta foi a receita exclusiva de poção de Rank 2 que ele foi recompensado após obter a primeira nota no primeiro semestre. Nos meses anteriores, ele tentou inventar algumas vezes, mas foi extremamente difícil para um novato como ele. Mas agora, ele não teve escolha a não ser tentar tudo ao seu alcance para praticá-la, já que era uma das poções de dificuldade 5 estrelas. 15 minutos depois, Félix podia ser visto correndo pelo campus o mais rápido que seu corpo limitado conseguia. Afinal, ele não poderia fazer tudo e abandonar a fachada de que a poção enfraquecedora era inútil contra ele. Isso assustaria a diretora e, honestamente, todos no campus. Em pouco tempo, Félix entrou na instalação principal sob os olhares perplexos das bruxas próximas. Ele não se importava com a aparência deles, pois estava se concentrando em um mapa holográfico que o levava ao local do exame. Ao chegar lá, suspirou de alívio ao ver que a porta ainda estava aberta e que a professora ainda não havia chegado. Há outros que também receberam adiamento. Félix ergueu uma sobrancelha surpreso ao entrar na sala de aula e ver 10 bruxas sentadas longe umas das outras. O humano? Interessante, então ele também recebeu um adiamento. Ele é provavelmente o primeiro aluno a recebê-lo no segundo semestre. Sua entrada também assustou aquelas bruxas, fazendo-as comentarem consigo mesmas. Bom dia, idosos. Félix deu um leve aceno de cabeça respeitosamente e foi se sentar. Ele percebeu que todos eles tinham poções de cores diferentes em seus uniformes. Isso só poderia implicar que eles fossem finalistas do quinto e sexto semestres. Ele logo se lembrou que nos últimos semestres, as bruxas seriam obrigadas a viajar para planetas desertos e encontrar seus próprios recursos e inventar qualquer poção de nível 1+. Naturalmente com guardas e mova-se em grupo por segurança. Esta era uma missão obrigatória para qualquer bruxa, pois ensina-lhes as dificuldades de obter recursos com as próprias mãos. Isso, por sua vez, faria com que eles se sentissem mais responsáveis em cada mistura para evitar desperdício extra. Em casos raros, algumas bruxas acabariam não encontrando recursos para preparar qualquer poção no tempo determinado. Consequentemente, eles seriam obrigados a passar mais tempo naquele planeta deserto até que finalmente preparassem uma poção. Isso provavelmente aconteceu com aquelas bruxas, fazendo-as perder os exames. Ei, humano, importa-se de aliviar nosso tédio compartilhando conosco o motivo de faltar aos exames. Deve ser épico convencer a diretora a não reprová-lo instantaneamente. Uma morena deslumbrante perguntou enquanto chupava um pirulito de brincadeira. Os ouvidos das outras bruxas se animaram depois de ouvir isso. Eles também estavam interessados em ouvir sua história, já que os alunos do segundo semestre não eram adiados, a menos que o aluno estivesse em coma e não conseguisse acordar mesmo usando todos os métodos possíveis. O que, honestamente, era bastante improvável. Mesmo assim, Félix olhou para eles muito sério e respondeu: fiquei em coma por mais de 2 meses sem ter como acordar. As bruxas ficaram sem palavras, pensando que Félix estava usando a desculpa óbvia para esconder o verdadeiro motivo.
TSK, não há necessidade de mentir se você não quiser responder. Os humanos são realmente cheios de merda. A morena estalou a língua irritada. As outras bruxas não comentaram, mas seus olhares irritados foram suficientes para deixar Félix perceber que elas compartilhavam o mesmo sentimento da bruxa morena. Mas eu não estou mentindo. Félix murmurou para si mesmo com um olhar injustiçado. Infelizmente, eles não o ouviram porque estavam muito ocupados compartilhando com seus amigos sua aparição repentina e também escrevendo descaradamente que ele estava escondendo o motivo de ter faltado aos exames. Quando seus amigos receberam a notícia, eles não hesitaram em encaminhá-la em suas próprias redes sociais, na esperança de aproveitar o nome de Félix para ganhar alguma influência. Uma bruxa fazendo isso seria considerada falsa, mas dezenas delas ao mesmo tempo. Isso certamente levantaria algumas dúvidas. As dúvidas aumentaram à medida que mais bruxas começaram a prestar atenção às notícias e a verificar a sua veracidade com um simples clique. Irreal. Félix está participando dos exames de adiamento. O nome dele está na lista oficial. A sede é real. Fui forçado a repetir o terceiro semestre mesmo tendo contado que estava no funeral do meu mestre. E eu, minha nave quebrou no meio do nada e me obrigaram a participar da UVR em vez de adiar meus exames. Eu estava morrendo de medo de morrer no espaço, não me concentrei e falhei. A sede está sendo racista. Só porque ele é o único humano na academia não significa que precisamos segurar suas mãos e atender aos seus desejos. A sessão de comentários de cada discussão foi acalorada por bruxas furiosas, que achavam que era injusto para Félix não receber o mesmo tratamento que eles. Demorou apenas 1 ou 2 minutos para que a notícia se tornasse viral no campus, alcançando a maioria dos alunos e professores. Quando Naima recebeu a mensagem na sala de aula e percebeu que Félix estava no campus, ela não pôde deixar de xingar em voz alta, seu idiota. Ela estava chateada porque Félix nem se deu ao trabalho de avisá-la sobre sua chegada ao campus. Senhorita Naima, minha poção ofendeu você de alguma forma? A professora perguntou sem palavras enquanto segurava uma poção. Desculpe pela explosão. Envergonhada pelos olhares engraçados que recebia, Naima balançou a cabeça e rapidamente sentou-se em silêncio. No entanto, ela não estava mais focada nas aulas, mas sim observando o fluxo dos exames adiados. Ela não foi a única a fazer isso, mas a maioria das bruxas em sua sala de aula. Até Lara e Camille depois de ouvirem a notícia. A transmissão mostrava Félix sentado longe das outras bruxas enquanto esperava a chegada da professora. Fale sobre o diabo e ele aparecerá quando a porta logo se fechar atrás de uma beldade de cabelos azuis, usando grandes óculos circulares. Os olhos de Félix brilharam ao ver que era a professora Sona, a adorável e desajeitada professora do primeiro semestre. Olá, sou a professora Sona e serei sua supervisora em todos os seus próximos exames. A professora Sona sorriu gentilmente enquanto olhava para todos eles. Quando seus olhos pousaram em Félix, ela mostrou uma expressão preocupada e perguntou: você está se sentindo bem? Acordar de um longo coma pode ser muito difícil para a mente e para o corpo. Foi difícil no início, mas estou bem agora, obrigado por perguntar. Félix inclinou a cabeça em agradecimento. Ele já esperava que a diretora usasse o coma como desculpa para evitar ser incomodada por outras bruxas que ela estava fazendo favoritismo. Você está falando sério? Ele estava dizendo a verdade. Enquanto isso, as outras bruxas ficaram estupefatas com a interação deles. Principalmente a morena, que quase engoliu o pirulito de choque. As bruxas que assistiam ao fluxo compartilharam a mesma reação que elas. Mas logo a sessão de comentários explodiu com xingamentos contra Félix e alguns ousados contra a matriz. Coma, eles estão pensando que nascemos ontem? Isso está indo longe demais. Exijo refazer meus exames também. Ninguém gastou uma única célula do cérebro para acreditar na desculpa de Félix. Até seus colegas estavam fervendo. Especialmente Camille, que começou a digitar furiosamente:
se nenhuma evidência for fornecida de que ele estava de fato em coma, sem meios de ser acordado, apresentarei um relatório ao meu mestre contra a administração. Imploro a todas as bruxas que façam o mesmo. Ela era realmente uma obra-prima. O fato de ela ter ousado ameaçar a administração online foi além de um movimento tolo, já que se as coisas piorassem, até mesmo seu mestre seria afetado negativamente. Mesmo assim, Camille estava confiante de que eles estavam apenas dando desculpas. Não é de surpreender que sua declaração tenha recebido muito apoio da maioria das bruxas da alta sociedade de toda a academia. Naturalmente, o racista cogumelo Lily foi o mais vocal durante todo esse barulho, querendo nada mais do que pagar Félix pela humilhação anterior. Ao contrário das bruxas que se escondiam atrás de seus hologramas e escreviam suas frustrações, ela convocou todos os membros do clube e subiu até o escritório da administração. Eu quero conhecer a diretora. Ela proclamou em voz alta, no momento em que chegou à sede. Infelizmente, a única resposta que recebeu foi um olhar frio vindo da ajuda da diretora. Se vocês valorizam seus pontos de contribuição, sugiro que todos vocês saiam neste instante. Ao ouvir isso, a maioria das bruxas engoliu em seco nervosamente enquanto dava um passo para trás, sabendo que a ajuda da diretora nunca fazia ameaças falsas. Até Lily estava um pouco assustada, já que recebeu a maior parte da punição dela. Recomponha-se. Esta é a oportunidade perfeita para expor aquele porco odioso e expulsá-lo. Lily se animou e respondeu destemidamente, estou aqui em nome de todos os alunos da academia. Não irei embora até recebermos nosso esclarecimento. Se a administração não fez nada de errado, então podemos facilmente fazer a rainha testemunhar. As bruxas a apoiaram, acreditando que se a rainha testemunhasse sobre o estado de Félix antes dos exames, tudo estaria resolvido. Afinal, todos acreditaram no julgamento da rainha. De repente, a porta da diretora foi aberta ligeiramente para que uma única frase escapasse. Você tem certeza sobre isso? Fim do capítulo. Uma jornada é melhor medida em amigos do que em quilômetros, Tim Cahill.